Então, boa noite a todos. Hoje temos uma noite muito especial. Vamos a falar mais sobre a influência dos Atlantes no Antigo Egito. E vamos a explicar rapidamente o propósito e o método que estamos aplicando em nossos cursos sobre evolução mística e espiritual egípcia. E finalmente, tá? Ou durante toda a live, vamos falar sobre os únicos ETs extraterrestres que ninguém mencionou até agora e que foram os verdadeiros mestres da cultura egípcia. Então não perca nem um minuto da live de hoje. Bom, Boa então, noite. Eu sou Raquel Godoy. eu sou Jorge Ager. Sejam bem-vindos ao canal do Mestre Jorge Aguiar. Já faz uns dias que nossa Kirucha não aparece nas lives, não? Coitadinha. Para quem não conhece, a Kira é a nossa cachorrinha. Uns É. 17 aninhos já. Está muito velhinha, mas em qualquer momento, quando ela está melhorzinha, nós vamos trazer Isso aí. novamente. Então, temos algumas histórias da tradição iniciática que são passadas de mestre a discípulo de forma oral e que nos ajudam a entender um pouco melhor o que pode ter acontecido nas origens da antiga cultura egípcia. Por isso, vamos retomar parte das histórias dos imigrantes da Atlântida e a interação com alguns sobreviventes desta antiga civilização. Já fiz na live anterior, onde eu faço uma introdução ao tema, que os Atlantes e as deusas egípcias, que foi do dia 7 de março de 2021. Cadê a imagem? Essa live que já fiz uma introdução a esse tema sobre os Atlantes e sua relevância na cultura egípcia. Mas hoje vamos dar um segundo e um terceiro passo em direção a uma compreensão maior. Estes imigrantes do continente afundado que chegaram até o Egito cuidavam muito de sua genética, tá? Por diversos motivos, mas principalmente por manterem um tipo sanguíneo determinado. Por isso, se definiam como irmãos de sangue. Tá? E isto foi transmitido a seus descendentes por meio de normas e leis que continuaram sendo aplicadas ainda que eles já não existissem mais na cultura egípcia. Mas por que era tão importante para eles essa ideia de mesmo tipo sanguíneo, de manter esse mesmo tipo sanguíneo? Bom, eles tinham interesse em preservar isso porque para poder fazer transfusões, digamos assim, quando era necessário, tá? Sabemos que os egípcios faziam cirurgias, inclusive trepanações cerebrais, cirurgias internas. Claro que não era só isso, tá? Digamos que na Atlântida existia uma espécie de depuramento genético, tá? E a essência dessa tecnologia la podemos acompanhar no decorrer das primeiras dinastias egípcias aplicada aos bois sagrados. Como mencionei numa aula anterior que falei dos segredos dos deuses Apis, os clones egípcios do dia 23 de agosto de 2016. Olha já quanto tempo que eu venho falando, e são poucos os que me escutam, mas são bons, os que me escutam são os melhores. É isso aí. É isso aí. Não é uma questão de quantidade, é qualidade que nós estamos procurando. Então, fica claro no decorrer da história que muitos desses conhecimentos foram se perdendo. E os princípios sobre a preservação genética do povo atlante, de alguma forma, foi se transformando num preconceito com outras culturas, povos e raças, tá? Porque eles tinham essa coisa de raça diferenciada e pura. Tá? É o que a Bea está perguntando aqui. Então, claro que eu entendo que detrás de todo preconceito existisse uma ideia de preservação de qualidades evoluídas de uma genética que foi trabalhada por gerações
E não tenho dúvida que foi influenciada por conhecimentos extraterrestres dentro do povo atlântico. E hoje podemos rever essas antigas tradições aonde? Em várias lojas secretas, onde seus integrantes ainda se chamam irmãos de sangue. Tá? No século passado, também vemos na Alemanha, dentro da loja Rosa Cruz da Thule. É uma loja diferenciada, a Thule, a qual Heinrich Himmler pertencia e onde renascem essas ideias de raça superior. Então, temos que entender que parte de aquelas influências foram sendo preservadas e uno vai ir procurando e vai encontrando, digamos assim, depois de ter a informação da tradição, como essas coisas se mantiveram de formas diferentes. Fíjense que no povo hebreu, por muito tempo, vemos a ideia de não se misturar com muitos povos ou com outros povos, onde surge também a palavra goi, que é muito significativa, não? O que que significa goi? O que que são góis? Goi somos nós. Nossa. Se quem não é judeu é goi. Que é goi? É um término de ser uma pessoa gentil. Tá? Mas sabemos, sobre isso é importante, Cristo, em um momento, e isso está no Evangelho, chama a seus discípulos, quando ele teve um choque com eles, vocês são como os gois, tá? Tá? O que quis dizer com isso? Está escrito no Evangelho, mas ninguém interpreta. Vocês são como gois. Diz assim, ninguém faz nenhuma fala sobre isso, mas quando Cristo diz aos discípulos que são como gois, quer dizer que não são pessoas que não são circuncidadas, são pessoas que não têm um pacto com Deus, são pessoas que não têm alma. Nossa. Isso foi duro. Tá? Forte. Então, acho que depois de 300 anos convivendo com os egípcios, o povo hebreu pode ter heredado deles mesmos essas ideias. Não estou falando de uma raça única, estou falando de um certo preconceito gerado por leis que defendiam um conceito de consanguinidade, digamos assim. Tá? Então, vamos a continuar, digamos assim, falando um pouco mais e vamos aprofundar essa contaminação da cultura atlântica. Tá? Fala um pouquinho mais sobre essas conquistas genéticas que eles fizeram. Eu acho que tudo isso é realmente interessante e essas mudanças genéticas permitiam aos atlantes sobreviventes, digamos assim, vivir muito mais tempo que os nativos. Por las tradições se dizem que podiam viver 140, 160 anos, tá? O que era várias gerações. Sim, para aquela época. Tinham resistências a enfermedades, capacidades superiores físicas, mentais e espirituais, e tinham desenvolvido meios mentais de comunicação com uma consciência astral, onde poderiam entrar em contato com outros seres, inteligências planetárias e estelares. Tá? Os extraterrestres tinham conseguido neste povo, digamos assim, desenvolver capacidades assombrosas de desenvolvimento da glândula pineal, para poder captar campos magnéticos, tanto na Terra como de outros planetas. Então, isto les permitia descobrir os pontos vitais do próprio planeta, tá? Onde eles se movimentavam. E sabiam escolher onde estão os pontos de maior energia no planeta. E ter uma comunicação, digamos, com o sistema planetário, e desenvolver meios de locomoção e comunicação entre eles, fantásticos, com altíssima tecnologia natural, digamos assim. Isso só com essa manipulação genética. Sim, e claro, e treinamento, não? Em cima de claro. tudo isso. Hoje se sabe que 4 por 1000 da população ainda carrega esses genes, digamos assim. E como diria, com o devido treinamento, podem perceber campos magnéticos da Terra e de outros planetas. Isto
sin duda facilitaría el desenvolvimento místico de cualquier persona. Y encontré varios jóvenes con esa capacidad en Brasilia, cuando estuve un tiempo dando aulas, esa capacidad de percepción de campo magnético gera una capacidad enorme de percepción telepática. Entonces tú ves una cosa que se une con la otra. Sim. Y mediunidad, ¿no? Todo eso está ahí totalmente interligado. Lo que los passarinhos tienen naturalmente, digamos así, nós temos, pero no, a maioria das pessoas não tem consciência disso. Então, sabemos que foram os atlantes que deram os primeiros passos para a formação de uma nova civilização, formando e preparando iniciados para a vinda dos mestres do universo. Vamos chamar mestres do universo, porque não tem uma palavra ainda que los defina de outra maneira, tá? E estes guias ou mestres do universo pertencem a várias raças e planetas, mas nós hoje nos vamos focar em um tipo que não foi descrito até agora e que foram responsáveis pelas grandes construções egípcias das primeiras dinastias. Tá? Fíjense, eu conheci muitos anos atrás um iniciado de um templo de Coreia, se chamava Júlio, tá? E era discípulo do mestre Kim Lo, que era um mestre famoso nesse templo, em que inclusive visitou o mundo inteiro. Foi ele quem me falou das tradições semelhantes que existem e as que me foram passadas também pelo meu mestre, principalmente pelo meu mestre Rambash, que seria o Rabbi Roland. As duas tradições confirmam que os imigrantes de Atlantes, digamos, desembarcaram em 7 lugares diferentes em diversos locais do mundo. Então, sabemos que alguns deles sabiam do desastre iminente de seu continente e decidiram preservar parte de sua cultura no mundo. Nesses lugares, eles ensinaram que a população local conhecimentos para terem uma melhoria de vida, escolherem discípulos para serem preparados para a chegada dos mestres do universo. Mas por que eles escolheram 7 lugares no planeta? Bom, sim, em realidade. Porque 7. Porque não 8, nem 6. Não, mas 7 lugares sagrados, que são 7 pontos de energia. É o mesmo que lo vamos a encontrar, digamos así, en el propio cuerpo humano. En esos lugares, en el planeta, es donde nacen grandes civilizaciones, fuerzas espirituales, grandes religiones. Y en el cuerpo humano encontramos centros primarios de energía que ayudan al equilibrio del cuerpo. Es la misma cosa. Entonces, eso está íntimamente relacionado con la percepción del campo magnético del planeta. Bom, já vimos parte, digamos, da influência dos atlantes sobre a cultura egípcia e o mundo. Agora vamos falar sobre a preparação que os discípulos tinham para se comunicar com os extraterrestres que chegaram ao Egito mais ou menos há uns 9.600 anos. Foi, por la tradição, o que se entende que foi talvez a primeira descida deles, depois dos atlantes ter chegado ao Egito e ter preparado por gerações dos discípulos, tá? Imagina que é bem mais tempo do que... Sim, não é um cursinho, não? Mas, em realidade, não foram só esse único trabalho, não? Trabalharam em cima da escrita, trabalharam em cima da agricultura, da saúde, de muitos fatores. Esses seres interplanetários não falam verbalmente. Não falam como nós, tá? E para se aproximar deles, os discípulos que foram treinados pelos atlantes tinham que saber como fazê-lo. Não era uma coisa assim, tudo bem, querido, vamos falar um pouquinho, né? Vamos tomar um chimarrão. Não é assim, tá? Então, para isso tinham que demonstrar uma série de qualidades que eram desenvolvidas no decorrer de anos de treinamento. E uma dessas qualidades era a perda do peso, é decir, fazer que o espírito enlevasse seu corpo, que não é um conceito, digamos... Não é uma levitação. Não, é algo diferente. O espírito, a energia do Ka, em levantar o peso do corpo, é outro conceito.
de algo magnético, Uhum. tá? E tinha que saber como fazê-lo, não? Demonstrando isso, como se perde o peso, digamos. Vale dizer que é algo parecido com levitar enquanto se caminhava. Isso para quê? Para que os mestres os reconhecessem, os aceitassem dentro de suas aulas, vamos dizer assim. Sim. Fíjate que en Corea, según la tradición que me pasó Julio, eles devían caminar sobre un papel cebola, tá? Sin destruir as folhas do papel. O que seria um papel O cebola? papel cebola é um papel muito fininho, assim, que tu tocas e se rompe, é muito delicado. E em Egito deveriam caminhar sobre as areias quentes, tu sabes, do deserto, que queima mesmo, sem deixar marca nenhuma. Então, aí tu vê que realmente o corpo perdeu o peso. Tá? Uhum. Então, cada passo, cada gesto que daban na aproximação com os mestres extraterrestres representava uma forma de linguagem muito específica que devia ser treinada por muito tempo. E dependendo desses movimentos gestuais e sons, os mestres definiam o grau de iniciação desse discípulo. Então, estes discípulos deviam ter que dietas severas, com certas frutas e alimentos ricos em enxofre, isso já falei outra vez, e outras substâncias também que eram importantes para quê? Para serem recebidos e acolhidos, estar purificados. Tá? Também deviam ter profundos conhecimentos da linguagem astral. Tá? E essa linguagem astral que estou falando, ainda nós podemos observar parte dela, já que está associada aqui à origem das escritas em muitas sociedades. Existem símbolos muito semelhantes em todas elas. Então, se pesquisam isso, vocês vão estar entrando, digamos assim, em uma simbologia, em uma linguagem universal astral. É extremamente importante. Mas posso dizer que a escrita egípcia, em toda a escrita egípcia, existem segredos preservados até hoje que poucos conhecem dentro de seus próprios símbolos, que têm a ver com essa linguagem astral. Por isso, a escrita no Antigo Egito foi considerada um ensino sagrado dos deuses. E por isso, durante milhares de anos, eles não modificaram a escrita jeroglífica. Teve outras mudanças, outras formas de escrita populares, mas a escrita sagrada não se modificou. A Cláudia está perguntando se esses símbolos, se são esses símbolos que os discípulos têm recebido em sonhos durante o curso, se eles teriam recebido deles. Bom, não tenho a menor dúvida que tenho recebido muitos símbolos. Isso eu pedi que anotassem tudo, só que não expliquei ainda o que são esses símbolos, tá? Isso faz parte. Isso é para o módulo 2. Esse para o módulo 2, exatamente. Que aí começa. Mas eles já tiveram contatos astrais, com uma linguagem astral. E isso é extremamente importante. Então, em outras culturas, podemos também observar algumas mostras destes conhecimentos de uma escrita simbólica, sagrada, em mandalas, em quadrados mágicos, símbolos rúnicos e escrita sagrada egípcia e hebraica também, e outras escritas, tá? E como disse também anteriormente, existiam formas gestuais, movimentos corporais, formas de caminhar, passos a serem dados para estabelecer contato com esses seres extraterrestres, em uma direção, Quase em que outra uma direção. dança. Sim, era uma dança. Inclusive, este Julio me dizia que era algo muito parecido ao Tai Chi Chuan. Mas, porque dentro do Tai Chi os movimentos têm a ver com regras de polaridades. Então, é algo extremamente parecido, só que tinha que ser feito sem peso. Tá? Então, muitos desses conhecimentos ainda hoje foram mantidos em templos e lojas secretas. Tá? Como vemos aqui em alguns templos rosacruzes e maçones, mas o problema é que a maioria das vezes os integrantes perderam o verdadeiro sentido dessa linguagem e transformaram esses movimentos, digamos assim, em conceitos de rituais.
Sim, de repente saber o que significa. Aí que está. Esse é o problema. Todos sabem que o ritual contém nele um sistema de comunicação com algo sagrado, Uhum. tá? Mas a maioria não tem ideia real sobre seu significado e sua função verdadeira. Então, nós vemos que aqueles conhecimentos, ainda que distantes, 10.000 anos, ainda a tradição... Claro, o problema é que tu não encontras, às vezes, dentro de uma dessas lojas, um mestre que ensine a tradição. Às vezes não tem, a maçonaria também não tem. Tem graus que se conseguem de diversas formas, mas não especificamente por um conhecimento esotérico profundo. Mas eles conservaram coisas e tradições, ainda que tenham perdido suas origens. E eu acho que isso também tem seu valor e é importante. Então, digamos que esses mestres talvez não tinham, digamos, deixado tantos discípulos como se precisaria, tá? Sim. E os discípulos destes extraterrestres, então, sabiam quais os elementos necessários para chamar aqueles seres, tá? Porque não é assim, entendeu? Estou aqui, sabe como é que é? Não, vamos ligar por telefone a ver se descem. Então, tem formas. E isso nós vemos no mundo inteiro. Tem símbolos que são usados, só que as pessoas também não sabem para que são esses símbolos enormes que se fazem nas montanhas. São símbolos que são relações que se estabeleciam entre os mestres, os iniciados, para eles saber aonde descer e quando descer. E esses símbolos eram basicamente associados a isso, para chamar. Dirán, pero tem símbolos por todos lados, então eles baixariam. Não. Esses símbolos têm que ser ativados, digamos assim. Então existem substâncias e coisas que se colocam alrededor do desenho, se queimam, e isso é visto, é percebido, porque os ETs estão triangulando sempre o planeta. Sempre estamos sendo observados, o tempo todo. E digamos que, talvez o mais importante, os mestres do universo ensinaram o conhecimento de 22, olha aí, 2020, 22 ciências sagradas necessárias para a formação de uma sociedade semelhante à que eles tinham, que existem diversos outros planetas com outras formas de vida. Estas 22 ciências eram estudadas pelos grandes mestres da Cábala. Até hoje, digamos assim. Mas não temos mais nenhum mestre das 22 ciências. Existem alguns mestres que têm 5 ciências, 7 ciências, 12 ciências, o máximo. Dentro do mundo da Cábala, eu diria que talvez em Toronto, em Canadá, existem grandes mestres cabalistas. E em Israel, onde alguns deles também são considerados, que, digamos, portadores dessas ciências. Mas nunca das 22. Nunca das 22 que eles ensinaram. Que pena. Bom, aí que está, que eu digo, não? Bom, mas esse é um dos grandes motivos para reunir místicos, iniciados, mestres nos nossos cursos, para desenvolver ainda mais a capacidade que esses mestres e místicos têm, né? Certamente, é isso que estamos tentando fazer. Sei que podemos recuperar algumas ciências sagradas que ficaram perdidas e desta forma, em um futuro, outros discípulos que estudarem com aqueles que tenham evoluído dentro das ciências da tradição poderão recuperar as 22 ciências. É decir, se estudam comigo e que tem um número de ciências, e estudam com o mestre César em São Paulo, que tem outro número, e com outros mestres que surgirão deste processo evolutivo, um discípulo, depois de passar por todos eles, vai sair com um tesouro
de 22 piedras preciosas. Nossa, que luxo. Eso es lo que espero, porque acredito que esa es la forma de llamar eles novamente. Você acha que eles vão voltar? Certamente van a voltar. Y no falta mucho para que eles volten. El mundo ya está se preparando para ese retorno. Y nós estamos trabajando para eso. Uhum. Então, sabemos que eles vigiam constantemente o planeta, a humanidade, e voltam cada 2200 anos. 22 ciências, 2200 anos. E basicamente a ideia de acompanhar a evolução de lo que eles ensinaram, que por momentos se transformou em armas poderosas, em conhecimentos de domínio e poder sobre a humanidade. Y en realidad ellos descieron, por lo que yo entiendo, 3 veces no Egipto. Calculo que la primera fue, como falei, a 9600 años, después 7400 años atrás y por último 5200 años atrás. Y en su última descida decidieron apagar da humanidad a memoria de su vinda. Por quê? Apagaron así como... Ai, a gente queria tanto saber, né? É aí que tá. Mas não O que ficou. eles acharam que a gente não era merecedor? Eles viram algumas coisas que não gostaram, tá? Hum. Do processo evolutivo da sociedade. E decidiram apagar a memória de sua vinda. Então, não ficou nada, exceto alguns poucos discípulos que mantiveram viva sua lembrança. Tá? Então, agora, depois vou continuar, tá? Agora que vem na parte que vamos falar del propósito y un método del crecimiento espiritual, que es lo que estamos tentando hacer con los grupos de estudio. Vamos a explicar un poco sobre el curso que comienza en julio, agora en pocos días, seu propósito, o método para aqueles que están queriendo entender mejor o que tienen dudas sobre si participan o no. Y después vamos a continuar falando dos extraterrestres. Não, vamos embora. E vamos falar mais, vamos até mostrar um desenho que eu fiz, mais ou menos, para ter uma ideia de como é que são e coisas aí a muito gente vai importantes. responder para a Helena se seriam os Anunnakis. Ah, aí que tá. Depois. Agora tu vai ver. Então, o propósito, digamos, do curso com suas práticas é tornar os discípulos verdadeiros mestres de si mesmos. É decir, desenvolver capacidades que cada um tem de se comunicar com os deuses, tanto internos como externos, os grandes centros de energia que habitam em nós, e os néters, os deuses, os planetas que formam nosso sistema, que são, para os egípcios eram, e dentro do mundo místico não existe um grupo místico que não entenda que cada planeta tem vida e tem consciência. E isso é extremamente importante. Olha o que a gente está fazendo com o nosso, né? Nós nem falamos de Gaia, não? Falamos digamos, de um planeta, de uma natureza viva, mas não de um planeta vivo. Ninguém se comunica com o planeta, só estamos tentando preservar a natureza. É como dizer, olha, estou preservando tua pele e os cabelos, mas ninguém sabe que Raquel existe. Isso que é triste em relação ao planeta, ele está sempre dentro de um silêncio. Então, nessa comunicação, digamos, adquirir conhecimentos perdidos que a humanidade foi deixando para trás ou que foram tirados. E algo que é importante, para mim é extremamente importante, ajudar e se ajudar a melhorar a qualidade de vida, tanto em planos espirituais como saúde e materiais. Os antigos egípcios não tinham problema nenhum com estruturas materiais e espirituais, podiam andar em conjunto. Tá, mas e como é que a gente faz para desenvolver essas capacidades? Bom, aí que tá. O método. Se vamos falar do método. O desenvolvimento místico precisamos de alguns elementos prévios quando uno vai desenvolver, tá? Então vamos dar uma ideia disso. Para desenvolver técnicas de concentração mental que são necessárias, podem estudar na minha playlist da Unicidade da Mente. Digamos que isso é uma base importante
Sim, isso está no Está canal, no já canal, está tem na ali, playlist, tem várias gratuito. aulas, todas têm cosas que tratam sobre esse tema especificamente. Uhum. Quien entra en el grupo de estudio sigue un roteiro de una doctrina sacerdotal semelhante a que era vivenciada en los antiguos templos egipcios, acompañada con meditaciones matinales y nocturnas. Se debe desenvolver también un pensamiento simbólico, ¿tá? Con técnicas para transformar pensamientos en símbolos, ideas en símbolos. E também análise dos sonhos, onde fazemos o inverso, tá? Transformamos o símbolo em formas de linguagem. Então temos que saber como criar símbolos de um pensamento e como transformar um símbolo na linguagem. E isso é um processo de aprendizado que se dá dentro do curso inicial que estamos dando, Do módulo 1. do módulo 1. E também temos que aprender a perceber a força dos néter, nossa psique, e entender a verdadeira importância na formação das ideias e os pensamentos, e entender que muitas dessas ideias e pensamentos são dos néteres. Tá? Saber diferenciar o que é meu de lo que é uma grande força de um néter que habita em nós. Todos eles habitam em nós. Todos os planetas se comunicam conosco. Só que às vezes não sabemos distinguir, porque está todo dentro da mente. E a Não mente... sabe o que é nosso, o que é deles. Isso, porque a ideia que se tem é que a mente é o cérebro. Em realidade, a mente é algo muito mais amplo que o cérebro. A mente está em contato com tudo o que nos rodeia. É aí que, a partir disso, que a presença dos netos se percebe. E suas mensagens começam a ser recebidas. Quando eu consigo entender, pô, pero esto, ¿de onde veio este pensamento? Bom, esto não veio de mim. Bom, aí tu empiezas a pô, agora estou recebendo uma ideia, pero essa ideia não é minha. E vem em forma de símbolos. E de repente tu transformas o símbolo em uma linguagem. E aí que os discípulos, como perguntou Cláudio, os símbolos, mas pero a vezes é uma linha. Sim, uma linha ascendente se considera um símbolo positivo, uma linha deitada é um símbolo negativo. Tu sumas, forma um 2, mas forma a cruz, que é a vida e a morte. Quer dizer, todo tem um simbolismo, ainda que pareça um ponto dentro do círculo é a vida. Bom, e aí vai, isso nós vamos ensinar dentro do curso mais claramente. Tá, mas por isso que tudo isso é acompanhado pelas orientações do mestre, né, que ajudam os discípulos a distinguir o que são pensamentos e experiências místicas reais e o que pode ser um delírio, uma imaginação. Sim, é que isso acontece muito dentro do plano místico, o delírio é muito comum, tá? Mas também é comum na política, é comum dentro da religião, é comum em qualquer lugar, existem delirantes em todas as áreas. Então, claro que o método atua de uma forma diferente em cada um dos estudantes, e por isso é um curso, digamos, desta natureza não seria possível sem tempo para as práticas e vivências das doutrinas e as orientações pessoais. Tudo isso precisa de tempo, não é fim de semana. Sim, não é um cursinho de... Leva tempo para, inclusive, 2 horas. o próprio corpo, as sensações, as percepções, a vivência da doutrina vayam criando, digamos, essa percepção do espírito. A Jana, que foi nossa aluna do módulo 1, né, no primeiro grupo, ela está sentindo fortemente a presença dos néteres, que tem sido maravilhoso, mas assustador ao mesmo tempo. Claro. Tá, ok. Mas vamos voltar a falar dos extraterrestres, como Tá eles bom, tá eram, como a gente poderia chamá-los. Conta um Bom. pouquinho mais para nós. Chamá-los ao nome deles, não? É? Fazer a ligação é outra história. Tá? Bom, eu diria que esses seres vivem em ambientes muito diferentes dos nossos, tá? Diria que o corpo deles suporta altíssimas temperaturas e podem sobreviver embaixo da água também. Tem um exoesqueleto extremamente forte. Tá? Posso dizer que no Egito, agora fiquei sem saliva. A estufa aqui me permite andar de camisa, mas também seca o ambiente. Então, poderia dizer que estes mestres extraterrestres eram
muito parecidos com escarabelos enormes. Tá? Hum, Parecidos, porque não temos algo igual. Também não igual aos escarabelos, mas tinha uma certa relação. semelhança. Com mais de 2 metros de altura. Tá? Era um negócio grande. Possuem 4 braços, 2 aqui e 2 aqui, tá? E 2 perninhas. Tá? E cada mão tem 3 dedos. 3 dedinhos. Tá? E ainda que eles tenham apagado a memória de sua vinda, podemos encontrar hoje em tradições hebraicas que lembram, digamos, algo da chegada destes mestres no Antigo Egito, quando vemos esse símbolo da mão com o símbolo da letra Shin. Vida longa e próspera. Isso que Leonard Nimoy passou para seu saludo vulcano, tá? Dentro de Star Trek. Mas, em realidade, é um símbolo de uma abençoa, tá? Que os mestres davam a seus discípulos. É um Shin. Forma um Shin dentro do conceito hebraico, mas Shin vem da palavra Shaddai, que quer dizer Deus Todo-Poderoso. Tá? Então, quando eu faço assim, queira ou não, estou invocando os deuses e sua força e seu poder. Bom, de todas as imagens extraterrestres que procurei, nenhuma tinha semelhança com eles. Então, eu peguei algo aí parecido e reformulei uma imagem. Claro, não temos uma foto dele, não? Sim. Mas Mas ali ele está num ambiente bem bonitinho. uma imagem que possa passar algo a vocês que se assemelhe ao que seria. Como podem ver aqui, tem 4 bracinhos, uma cabecinha, perninhas e um exoesqueleto. E lembrem uma coisa, que estes seres só poderiam descer em lugares desérticos e suas naves, em realidade, tinham forma de pirâmide. É importante isso também, ver. Aqui em Rio Grande do Sul, eu acho que no ano 96 se viu uma nave enorme, gigantesca, em forma de pirâmide. Aqui temos uma fotinho onde aparece uma dessas pirâmides dupla, não? Para cima e para baixo, que é igual que a pirâmide que nós construímos no sítio anterior que nós tínhamos para meditar, para fazer práticas. 2 pirâmides, uma inversa a outra. E a nave é exatamente igual a de aqueles seres. Então, eles ainda estão dando voltinhas. O que mais sabemos sobre eles? Que tinham bases em uma das luas de Júpiter. E sabemos que poderiam viver mais de 1200 anos num corpo. Em um desses corpos. Então, como falei anteriormente, eles desceram na Terra em 7 lugares sagrados, onde eram livres de micróbios letais, e por isso tinham que ser montanhas ou desertos. Sabemos que quando descem na Terra ficam 40 dias ensinando seus conhecimentos aos discípulos selecionados. Tá? Mas como que eles ensinavam essas ciências em 40 dias? 40 dias é muito quando tu estás conectado com baixando um download. É dizer, eles não falavam, eles se conectavam mentalmente, então passavam conhecimentos para esses discípulos. Claro que para isso a mente do discípulo tem que estar absolutamente limpa, sem medos, sem culpas, sem dúvidas e em uma paz absoluta consigo mesmo. E nessa abertura da mente, então, eles podem depositar conhecimento. 40 dias é muito tempo para esse processo, digamos assim. Uma imersão. Então, eles descem na Terra cada 2.200 anos, como já falamos, porém, isso aconteceu na terceira vez. Eles perceberam que alguns iniciados tinham deturpado, digamos, seus conhecimentos e se apropriado do poder com jogos políticos e religiosos. A gente conhece bem isso, né? Até hoje conhecemos. Por isso eu acho que eles passam por aqui e dizem, não pode ser ali. Ainda estão
discutindo coisas menores. Assim, quando perceberam o acontecido, apagaram o conhecimento de todos. Eles têm se tem essa comunicação mental nesse alto grau, eles têm também a capacidade de apagar da memória das pessoas. O que por um lado é bom e por outro lado gera medos. Sim. Tá? E tiraram também dos templos as imagens e os símbolos, tá? Principalmente os templos mais antigos, tá? Que nós visitamos dois lá no Egito. Que um desses templos que eles construíram está do lado da Esfinge. Sim. E o outro é o templo de Osíris. Só ficaram 3 hierofantes que ficaram com as memórias intactas e deixaram a eles a função de quê? De ensinar a seus discípulos novamente por meio da tradição. Puxa, só 3. 3. Não é nada. Bom, quantos eram os discípulos de Cristo? É. E quantos são os que realmente montaram a igreja? Quantos? Bom, sempre são poucos, não é na quantidade. Poucos Nós somos poucos. Poucos os escolhidos. Isso, são poucos os escolhidos. Mas Essa é a tomara grande que essa verdade. vez o Brasil foi um dos lugares que eles desceram. Bom, isso é para outra live. Brasil é um lugar excepcional. Tá? Já tem um Ra em seu nome. Abençoado por Deus e bonito por natureza. Já tem um Ra em seu nome. Brasil. Tá? O Uruguai tem um sol em sua bandeira. Tá? Então, temos uma relação América. Fíjense a palavra América. América. Si ya están estudiando estos discípulos algo de egipcio, van a saber lo que quiere decir América. ¿Tá? Eso es extremamente importante. O nome, os lugares e todo está acontecendo aqui. Em Brasília, como falei, quando eu fui lá, fui com uma ideia, vou tentar ensinar algumas coisas, e quando quis acordar, vi que tinha jovens, principalmente os jovens, um altíssimo grau de desenvolvimento de suas capacidades. Só um parênteses aí, o Rafael pergunta, diz que a descrição parece com a Ayahuasca, a entidade que interagiu com Aleister Crowley. Teria ele interagido com esses seres? Não, lamento que Aleister Crowley interagiu com entidades primitivas do universo, com entidades quando o universo recém se formou. Tá? Eu sabia que é difícil mostrar um ser que não seja humano porque as pessoas têm um certo preconceito sobre o escarabelo, digamos assim, tá? Não é bonitinho, então assusta, gera isto, deve ser algum dos demônios primigênios da humanidade. Mas não é assim, são bonzinhos, tá? Vocês pegam um escarabelinho na mão, não faz nada, tá? É um bichinho agradável. Morto. Mas não é isso, que isso também é importante dentro do conceito do escarabelo. Estes mestres eram exigentes, mas não vieram ao mundo para agredir a humanidade, nem estão se transportando a esta dimensão, digamos, como esses seres, esses outros seres que ele citou, se transportam. Vêm de uma quarta para uma terceira dimensão. Não, estes estão aqui. Tá, e eles não eram os Anunnakis também. Não, agora eu vou explicar um pouco mais. Tá? Algumas coisas eles deixaram na terceira vinda. Uma das coisas que deixaram foi justamente a flor da vida. Eles apagaram tudo e depois, mais adiante, vieram e deixaram esse símbolo da flor da vida, não só ali, sino em vários lugares do mundo. Por que será? Bom, aí isso é outra história. Tá? Estou dizendo que isso é importante. Isso daria um tema para uma live, né? A flor da vida. A flor da vida pode ser um tema para uma live e é muito importante para o grupo de estudos que nós vamos trabalhar agora, o módulo 2. Tá? Então, sobre... Que você pergunta? Tá, mas então que nome eles teriam? Se não eram os Anunnaki? Eu sabia. Não é... Aí que tá. Vamos responder então isso. Sobre isso posso dizer que uma das coisas mais importantes na cultura egípcia, porque nós temos que lembrar
eh, e tentar encontrar como chegar a eles, tá? Uhum. E como ficou algo no inconsciente das pessoas. Podem ter apagado muito, mas não apagaram tudo. Ficaram algumas imagens no inconsciente coletivo, digamos assim. Alguns arquétipos que não foram claramente entendidos, tá? E temos o escarabelo, tá? Que é extremamente importante. O encontramos como, dentro da cultura egípcia, como um símbolo do coração, sim. Mas também como o renascimento do sol pela manhã, tá? Ah, já botaste aquele símbolo aí, interessante, né? Como falei em outra aula que dei, que se chama O Maior Segredo Místico do Escarabelo Sagrado, em 13 de setembro de 2020, aí nós vemos justamente como sagrado também, por vários motivos. Todos os motivos do sagrado eram magníficos, mas se perdeu no tempo o que eu acho que era o mais importante, tá? Que seria ser a representação dos mestres do universo que chegaram a essa cultura. Sabemos que Queperá representa o renascimento do deus Ra pela manhã. E estes extraterrestres, que viviam 1200 anos ou mais dentro desse corpo, perfeito, porque o corpo de um escarabelo é um corpo perfeito, é uma máquina fantástica que pode voar, que pode andar e que pode andar debaixo da água e que pode resistir até uma bomba atômica. Tá? Mais do que Então, as baratas. igual que as baratas, digamos assim, tá? Então, o que sabemos deles? Que estes vamos chamar Queperá, estes seres, estes mestres extraterrestres, eles deitavam na noite em uma espécie de sarcófago e ao outro dia de manhã se levantavam de outro sarcófago com um corpo absolutamente novo, se trocavam de corpo. O corpo dura 1200, 1300 anos e depois, quando empieza a ter problemas, a consciência deles era transmitido para outro corpo novinho. Que máximo. Que 0 sonho, né, quilômetros. gente? É? Pensou quando começa a dar problema, Então, troca a imaginem, carcaça. nós temos uma visão dele, oh, esses personagens, que coisa feia, olha assim, mas eles devem nos ver como Talvez extremamente sejamos nós, né? limitados, não? Em vários aspectos. Então, eu acho que podemos chamar eles de Queperá, os deuses que renascem. Por isso, o símbolo do escarabelo. Vejam, os deuses andando na barca, e isso é muito importante, a barca dos deuses, e aí aparece o Queperá. E depois o símbolo do renascimento, que também os escarabelos têm, porque eles imitam a morte e depois renascem novamente. Então, estamos frente a uma simbologia que nos remete àqueles grandes mestres do universo que ficaram apagados da história e que ainda hoje têm listas de extraterrestres e ninguém menciona eles. Por que será? Porque Eles apagaram. eles apagaram e funcionou. Funcionou. Os Anunnakis são extraterrestres que vieram ao planeta com outras intenções. Algunos dicen que fue solo para explorar, otros para ensinar, otros que se fusionaron con las filhas dos homens y ahí nacieron, digamos así, otros seres. Pero no estamos hablando de esas teorías, estamos hablando dos grandes mestres que influenciaron la cultura egipcia, que no fueron los Anunnakis. Tenemos a influencia atlante y tenemos a influencia dos Queperá. Então, temos que entender que quem é portador destes conhecimentos da tradição pode entender melhor os segredos do simbolismo e dar muita mais importância às suas representações. Temos alguma pergunta aí? A mais? Por enquanto, não. Vamos ver se o pessoal aí vai resolver fazer alguma coisa. Vamos falar um pouquinho mais do treinamento, então? Bom, quero dizer uma coisa, que em meus cursos eu quero que cada discípulo, cada estudante desenvolva sua capacidade de comunicar-se com o sagrado. Entendam isto, não precisam usar o telefone de outro para ligar para Deus. Você tem seu telefone.
Agora, claro que fica mais fácil, não? Pegar o telefone de outro, não gastar dinheiro na ligação, tá? Mas em termos reais, Deus tem, digamos, um telefone para cada um de vocês, um nome para cada um de vocês, um número para cada um de vocês. E não é o mesmo eu interpretar Deus através do telefone dela. Se ela recebeu uma ligação de Deus e Deus diz, olha como estás bonita, que inteligente, que esto, que otro. Olha como estás bonita. Não, não é comigo, o negócio é com ela. Eu não sou bonita, ela é bonita. Então vamos entender que Deus se comunica com cada um. E isso é o que está muito claro através de todo o processo de evolução mística. Quando eu me conecto com Deus, eu vou interpretar suas mensagens de uma forma direta. Ele vai falar o que eu posso entender. Quando eu falo com uma grande entidade, ele não está falando para a humanidade, está falando comigo. Falou com Moisés, tá? Falou com Cristo. Bom, falou com Cristo, falou com Moisés, falou com Mahoma, falou com Buda. Bom, pero cada um tem sua mensagem e sua comunicação de acordo a quê? A sua formação mística, espiritual, iniciática, e a mensagem era para ele. Então não posso pegar o telefone do Papa e querer falar com Deus, porque Papa fala com Deus, ele com Deus. Sim, É outra conversa, não tem nada a ver comigo. Então, esse conceito de pegar grandes ideias como quem entra em um site na internet, isso aí, vou ligar em um site de conhecimento, tá? Então, tem um texto que diz, que fala sobre Deus. Bom, igual, exatamente igual, cada pessoa vai ler esse texto e ele vai interpretar de forma diferente. sim, porque depende das suas vivências. É bem claro. Então, quando leem a Torá, quando leem a Bíblia, cada um vai interpretar a Bíblia de forma diferente e até são capazes de se matar porque acham que sua interpretação é verdadeira e a do outro não. O místico não vê assim, o místico entende que cada um se comunica, cada um tem suas próprias ideias, seu conhecimento, suas experiências, sua vivência, e isso pertence a ele e ao sagrado que habita nele. Agora, não venham a querer impor essa ditadura de conhecimentos espirituais. Tu tem que acreditar em Deus, porque eu me conectei com Deus através de tal grupo religioso. Bom, se ele se conectou, ótimo. Agora, eu posso assegurar que as pessoas que estão dentro desse grupo vão interpretar as palavras sagradas de Deus, todos de maneira diferente. Não existe uma única verdade. Existe um coração que se comunica com o coração do divino. E esse coração é sagrado. Então eu tenho que respeitar as ideias de cada pessoa. Agora, quando vem com ideias massivas, ideologias que nasceram há 40 anos, 60 anos, 70 anos e que já não funcionam. Então hoje já nem se fala de ideologia, se fala de crenças. E se uno não acredita nisto, não acredita no outro, já fica sendo protelado. Bom, mas então, pessoal, aproveitem a oportunidade de ter essa experiência de aprender com um dos mestres da tradição, né? Esperemos que nossa mensagem tenha sido passada. Vamos trabalhar para que cada discípulo tenha seu telefone próprio, tá? Eu acho que isso é mais importante. E volto a insistir, não deixem que haja ditadores que se imponham a sua alma. A alma de cada um de vocês é livre e ela tem que evoluir através de vocês, não através de outros. E isso é o mais importante no processo da formação de um místico que quer ser amanhã mestre de si mesmo. Bom, a nossa aula inaugural, né? Aula magna. Aula magna Magna. vai ser na próxima quarta-feira, dia 30/6, e esperamos que aqueles que abraçarem essa ideia, né, e quiserem desenvolver-se mística e espiritualmente e pessoalmente, né, se juntem a nós. Na descrição do vídeo vai ficar o link de como vocês podem fazer a inscrição.
certo? Vai ter um formuláriozinho para vocês preencherem, só para a gente ter dados de contato e saber um pouquinho mais de vocês. E esperamos todos quarta-feira, então. Certo, pessoal? Um beijo bem grande. Abração a todos. Tchau, tchau. Até quarta ou até domingo Eu que estou domingo, vem. dependendo. Tchau, tchau, pessoal.